Olá, bom dia. Hoje tomando aqui só minha água com limão e ainda me alimentando de uma mensagem que ontem, domingo, eu tive a alegria, o privilégio de compartilhar na amada comunidade que eu participo, a ICA, Igreja de Cristo Aldeota, e que também, por extensão, tive o privilégio de compartilhar na Igreja Presbiteriana Vila Mar, ali no Titanzinho, aqui em Fortaleza, uma comunidade que fica de frente para o mar, assim, uma praia que os surfistas aqui de Fortaleza amam, né? E assim como essas verdades lindas para a minha vida me abençoam tanto, eu espero que abençoe também a sua vida, meu irmão e minha irmã, porque essa preciosa mensagem, assim, ela é narrada nos Evangelhos, na carta de Paulo aos Coríntios, mas eu gosto muito, por exemplo, de citar um texto que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 15, que diz assim, Jesus falando aos seus apóstolos, né? Ele diz: eu desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Tem algumas traduções que dizem: eu desejei ardentemente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sacrifício. E a versão da Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson, diz assim, que Jesus diz aos seus discípulos, aos seus apóstolos: vocês não fazem ideia de quanto eu desejei comer esta ceia com vocês antes de começar o grande sofrimento da minha vida. São versões lindas de uma, digamos assim, de uma fala de Jesus, que mostra que na noite da traição, na noite do drama, naquela noite que antecedia o sacrifício de Jesus, o que ele mais queria, meu amigo, minha irmã, meu irmão, o que Jesus mais queria era um jantar com seus discípulos, com seus apóstolos, com seus amigos, com seus irmãos. Um encontro para que os discípulos compreendessem a cruz que ele ia enfrentar logo na sequência. Então Jesus, naquela noite, marcou uma mesa para ensinar os seus discípulos, servindo estes discípulos, eles em amor, servindo em graça, na relação, na comunhão. Ensino precioso. Porque quando Jesus pega o pão e dá graças, Jesus está nos ensinando que o pão não é mérito, que o pão não é somente esforço humano, que o pão não é fruto do nosso merecimento ou do nosso suor. O pão é a mais pura dádiva de Deus. É a mais plena graça, generosidade do nosso Pai. O pão é presente para nos ensinar que se o Pai é nosso, o pão também é nosso. Porque, e se o pão é nosso, assim como o Pai é nosso, o pão não pode ser comido inteiro. Ele precisa ser partido e repartido, como faz Jesus na sequência, e revelando nesse ensino de uma forma linda que a centralidade deste seu ensino é nós, eu e você, meu irmão e minha irmã, compartilharmos a vida uns com os outros na comunhão. Porque o sentido da cruz está na mesa, meu querido. O sentido da cruz está na mesa. E quando Jesus dá graças, parte e reparte o pão, ele nos ensina a consciência da cruz. Porque a centralidade do ensino é compartilharmos as nossas vidas uns com os outros, para a gente ser assim uma espécie de pão repartido em favor do nosso irmão, como o Senhor fez por todos nós, com o seu próprio corpo, com o seu próprio sangue ali na cruz, no seu sacrifício de cruz, na sua morte e na sua ressurreição. Portanto, partilhar da ceia não é comer um pedaço de pão sagrado, meu irmão e minha irmã. Partilhar da ceia é um ensino para santificar a nossa consciência e o nosso entendimento, né? Para tornar o nosso entendimento mais limpo, mais claro, acerca do nosso relacionamento com Deus e do nosso relacionamento com o nosso irmão, para nos revelar a consciência e o significado definitivo da cruz de Cristo nas nossas vidas, para que a gente possa aprender que o significado do ensino é compartilharmos a vida na comunhão, nessa mesa que o Senhor preparou para todos nós. E assim, meu irmão e minha irmã, celebrar a ceia do Senhor
é o ato de promovermos o encontro de irmãos que vivem a comunhão, que vivem o partir do pão, que vivem as orações, como a gente aprende lá em Atos 2, numa consciência em comum, que nos faz enxergar no outro e no repartir a grande lição desse memorial criado pelo próprio Jesus, pelo nosso lindo e doce Jesus Cristo de Nazaré. Então a nossa motivação não pode ser a nossa fome, meu irmão e minha irmã, porque a mesa, essa mesa que o Senhor preparou para nós, é aquela que nós esperamos um pelo outro, é aquela que nós repartimos primeiro para só depois comermos, porque comer é apenas um detalhe dentro deste precioso ensino. Comer depois de dar graças e depois de repartir, transforma esse encontro, o encontro do repartir, em celebração à vida e em contemplação à beleza do viver Cristo em nós, a esperança da glória. E a despeito de todo esse ensino precioso de forma tão clara, alguns discípulos não entenderam as lições da mesa de Jesus que apontam para a cruz de Cristo. E ele, como não podia repetir a cruz, ele repetiu a mesa. Jesus é extraordinário. Ele repetiu a mesa lá em Emaús. E nós precisamos ter consciência da mesa para compreendermos a mensagem da cruz. E Jesus, vocês devem conhecer essa passagem, logo após ter ressuscitado, fez companhia a discípulos desesperançados que iam a caminho de Emaús. Eles estavam assim profundamente frustrados, como se tivessem acreditado e visto as maravilhas realizadas por Jesus, porém pareciam desencantados, com os últimos acontecimentos que levaram Jesus à cruz, colocando dúvidas no coração e na mente, se ele, Jesus, era verdadeiramente o Messias. Aqueles discípulos voltavam para casa desesperançados. E eles em nenhum momento daquela caminhada com Jesus, naquela jornada até Emaús, pelo jeito, assim, eles não chegaram a conhecer Jesus na jornada, porque eles não reconheceram Jesus naquela caminhada. E somente o reconheceram quando, ao redor da mesa, quando há mesa, Jesus pega o pão da graça, parte e reparte. E o mestre Jesus nem ficou para comer, porque a Bíblia diz que ele sai da presença deles, deixando assim bem claro que o comer e o beber não é a centralidade desse ensino precioso, mas o fato de repartir as nossas vidas com o nosso irmão, a partir do encontro que nos mistura e nos faz ser pão uns para os outros. Esta é a centralidade do ensino. A compreensão deste maravilhoso ensino nos inspira a dizermos ao nosso irmão: este é o meu corpo, esta é a minha vida, porque este é o meu verdadeiro propósito, e a minha vida, como se fora um pedaço de pão, está à sua disposição, e eu reparto a minha vida com você, porque o amor de Deus, materializado na graça de Jesus, me alcançou, e da mesma forma que eu recebi, eu quero compartilhá-la, porque quando nós somos alvo da graça, é para que nós nos tornemos, além de pessoas agradecidas, nós nos tornemos pessoas graciosas, umas com as outras. Esse é o ensino, e essa é a minha oração, para que esse ensino cada vez mais preencha espaços na minha interioridade, e eu espero que na sua. Porque quando a gente se propõe, meu irmão e minha irmã, a ser pão na vida uns dos outros, nós estamos propondo alimentar a vida do outro como instrumento de suporte, como instrumento de sustentação do outro nos seus dramas, nas suas dificuldades, nas suas tribulações. E quando a gente está sendo partido e esse partir está alimentando a vida do outro, isso nos dá esperança, por sabermos que estamos alimentando a vida do outro, o nosso semelhante. Isso nos enche de alegria e nos faz suportar com mais tranquilidade as agruras dessa vida. Porque isso significa, meu irmão e minha irmã, que vidas compartilhadas se misturam no encontro e não nas meras reuniões solenes. Deixa eu falar um pouco sobre isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, ele diz que as nossas reuniões fazem mais mal do que bem. Olha que coisa difícil, né? As nossas reuniões fazem mais mal do que bem, porque quando a gente se reúne para comer apressadamente o nosso próprio pão, sem nos importarmos com o nosso irmão. Olha que palavra dura, mas cheia de amor, de exortação amorosa.
Porque esse comportamento reflete tão somente as nossas carências, a nossa individualidade, o nosso egocentrismo, que nos induz ao erro das relações de troca com Deus, como se Deus fosse subornável. Que coisa triste, né? É difícil isso, mas infelizmente esses vícios da religiosidade têm levado muitos ao equívoco de achar que pela presunção do acerto, né, pelo fato da gente cantar uma música, levantar os braços, dar glória a Deus, dar um dinheiro ou coisas desse tipo, é como se isso obrigasse Deus a nos abençoar. E é um engano, meu irmão e minha irmã, porque na reunião solene que Deus abomina, o rito religioso é realmente dominado pelo interesse pessoal e por estas relações de troca que nada tem a ver com o genuíno Evangelho de Jesus. Porque o rito necessário à religião é essa reunião solene, mas o rito da graça é a mesa. E a mesa onde nós sentamos para servir e para repartir, para compartilhar a vida e para celebrar a vida. Este é o rito da graça e este é o ensino de Jesus aqui. E o ensino é sabermos que nós somos parte de um mesmo pão repartido. Nós somos parte da vida de Jesus, que sempre dá graças, que sempre parte e que sempre reparte. E que nos ensina a sermos um pedaço de pão repartido em favor uns dos outros. Porque nós não nos reunimos pelas nossas carências, mas nós nos encontramos pela alegria de compartilharmos a vida uns com os outros. Pela alegria de vivermos a relação santa uns com os outros. Não existe ensino mais precioso do que esse. Meu irmão e minha irmã, e quando a gente compreende toda essa linda pedagogia de Jesus, isso produz em nós uma extraordinária transformação. Não é uma simples mudança de comportamento, mas é uma especial e crescente transformação de consciência e de entendimento, para que a gente possa desfrutar da vida nas relações, na comunhão, que nos faz um com o outro em todo tempo e em todo lugar, agregando valor à vida, agregando beleza à vida, na relação, na comunhão. Então, que assim como Jesus, nós possamos dar graças, partir e repartir, e só depois comermos, vivendo a mesa do Senhor, todas as vezes que nós sentarmos à mesa com a nossa família, com os nossos amigos, em todo tempo, em todo lugar, vivendo assim, com alegria, esse memorial que o próprio Jesus deixou para todos nós. Essa mesa que Ele mesmo preparou para todos nós, para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas e para a glória de Deus, o nosso Pai. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te encha da paz, da alegria, da esperança, a despeito e acima de quaisquer circunstâncias. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, um beijo, um abraço com a alma.